A pergunta do Samuel Santos: qual o melhor adubo para a produção e também para ficar bem enramado o maracujá? Não existe o melhor adubo, porque você vai ter que fazer análise de solo e lá identificar qual a deficiência do seu solo. Como é que está seus níveis de cálcio, de magnésio, de potássio, micronutrientes como boro, que é muito importante, zinco, e por aí vai. Porém, desde já a gente já sabe que o maracujá, o nutriente mais absorvido é o nitrogênio e o potássio, e o mais exportado ele é o potássio. Então, assim, a demanda de fósforo dele não é tão grande, mas tem que ter fósforo ali. Fósforo é fundamental, principalmente quando o maracujá estiver ali com um tronco fino, a gente vê ali que é deficiência de fósforo e tal. Mas, assim, desde já você tem que fazer uma adubação. Não pode deixar faltar potássio na sua planta. Nitrogênio também, óbvio que é o mais absorve, porém nitrogênio já tem um pouco no ar, já tem ali as chuvas, e potássio não, potássio é só que você joga. A pergunta do JP Aragão: tem data certa para o plantio de maracujá? Não. Não existe uma data certa, cravada, isso vai muito da região, vai muito do seu solo. Vamos dar um exemplo, na região do sul ali de Santa Catarina, eles plantam, posso estar errado ali, final de agosto, porque lá tem um vazio sanitário, que isso é muito importante para a região por causa de virose. Já na região da Bahia, na região de Livramento onde eu me encontro, a gente planta basicamente o ano todo, fugindo da janela ali de agosto, setembro, outubro, que é muito calor. Você joga as mudinhas no campo ali e elas não saem bem. Então, se você está numa região fria, muito fria, frio extremo, que geralmente é nos meses ali de junho, julho e agosto, ali não é interessante plantar ali, porque ela vai ficar no campo ali só lhe dando trabalho. E se você tem um solo com alto índice de fusariose, saia desse período chuvoso. Plante mais no final do período chuvoso. Então, definir uma data para o Brasil todo é complicado. Mariel perguntou: tem um plantio e eles não estão produzindo muito. Será que é falta de adubo? Olha, vai de falta de adubos específicos, como por exemplo um boro baixo, você vai ter um índice muito grande de botões falsos ali. Botões falsos, para quem não sabe, é aqueles botõezinhos que só dá a parte de fora e não dá a parte interna, que é a produtiva. Você pode ter escolhido uma variedade de sementes que seja muito tardia, talvez sementes cruzadas indevidamente ali. Também acontece muito com quem sai pegando semente à torta direita aí, sem procedência. Acontece também você colocar excesso de nitrogênio, sua planta vigorar demais, fica muito vigorosa, e vamos dizer assim, não emitir botões florais. Então são vários fatores. Falar para você assim, é por causa disso, aquilo, é complicado. Aí são uma série de fatores aí que causa a baixa produtividade. Uma pergunta aqui do Sérgio: bom dia, essa é a sua variedade de maracujá, qual o peso médio dos frutos? Essa nossa variedade de maracujá, ela começa a produzir muito cedo. Vocês vão ver no vídeo aí que com 50 dias a gente já tem frutos, já tem flor. E com 90 dias já pode estar tirando algum fruto ali. Não vai dar um volume grande, mas já mostra que a planta tem uma expressão floral muito grande. Ela é muito dependente da nutrição que você faz. Então, assim, se eu nutrir bem a planta, colocar no vídeo anterior que eu falei, nitrogênio, potássio, fazer adubação de base, regular tudo certinho, você vai ter frutos ali de 300 até 700 gramas, 800 eu já pesei frutos, só que esses são casos muito específicos. Mas coloca ali de 300 a 500 gramas, ali você vai ter frutos em grande quantidade, tranquilamente. Vai muito da nutrição. Você não vai querer uma planta que produza por ciclo 10, 15 quilos, manter a mesma nutrição de um que produz 5, 6 quilos. Aí fica complicado. Mas se você fizer isso aí, vai se dar muito bem. Fale um pouco sobre mudas de maracujá enxertado. Obrigado. Nas regiões que eu trabalhei, onde tinha altos índices de fusário, nós tínhamos um manejo muito bom ali com tricoderma, sabendo escolher a fonte de nitrogênio, fazendo um montinho, irrigação e tal. Então a gente controlava bem o fusário. Porém, em 2000, se eu não me engano foi 2020, 2019 ou 20, nós fizemos um trabalho numa fazenda que eu tinha, que tinha altos índices de fusário, com a doutoranda Tâmara, da Faculdade UESB de Vitória da Conquista. E lá, entre várias variedades de maracujá que a gente colocou, o que mais se destacou foi o Foedita, como porta-enxerto. Ele teve 100% de aproveitamento, não morreu nenhuma planta. E tenho vários amigos, parceiros aqui, que tem essa plantação com porta-enxerto Foedita e tem dado muito bem mesmo. Ele tem uma durabilidade enorme. Então, se for variedade Foedita, não pode ser qualquer maracujá. Foedita, que é a que mais tem dado certo. Eu tenho encarado com muito bons olhos esse maracujá enxertado.
Uma pergunta aqui do Jacion Martins. Como tratar bem as larvas da mosca da fruta? No caso, a gente chama larva da mosca do botão floral. No caso, a gente tem que tratar a larva. Não estou querendo vender um produto, mas no canal do YouTube, lá tem uma aba que seja membro. Tá? Você paga uma pequena taxa. E lá eu mostro tudo, sem restrição, sem nada. Os defensivos, qual os manejos que tem que ser feito. A gente não fala publicamente porque eu não quero tirar a autonomia dos seus técnicos, do seu agrônomo. Mas nesse canal, nessa aba lá, se você se inscrever, lá você vai ver tudo como é que funciona. É bem explicado, a gente dá os nomes, dá tudo certinho. Vai lá no YouTube, no Plantio e Irrigação, seja membro. Lá a gente vai falar sobre controle de ácaros, de mosca, adubação, controle de trips, de vários problemas que você vai ter no seu maracujá. Quantos quilos você consegue colocar por pé de maracujá? Se falando da nossa variedade de produção precoce, você consegue num ciclo de produção, vamos dizer ali de 3 cargas e meia, 4 cargas, você consegue botar tranquilamente entre 20 e 35 quilos por pé. Isso varia muito do seu trato. O que a gente está fazendo recentemente, de 3 anos para cá, que a gente tem tido resultados excepcionais? Como o maracujá de produção precoce ele tem uma expressão floral muito cedo, ele acaba enramando um pouco menos. A gente tem adensado mais. A gente tem colocado 3.500, 4.000 plantas por hectare. Então a gente tem tido um resultado muito bom, porque eu estou dividindo esse peso dessa carga por um maior número de plantas. Minha planta não enramou tanto, porque carregou cedo. Beleza, vamos aumentar o número de plantas por hectare. Aí, cara, você passa de 50 toneladas fácil por hectare. Então, selecionar as sementes e tal, o espaçamento é muito interessante. Uma pergunta do Alessandro. Meu amigo Patrick, como começar a plantar maracujá? Qual o melhor adubo para jogar na terra? Esse deve me conhecer. Olha só, não existe melhor adubo se você não fizer uma análise. Fica difícil saber. O interessante é que eu esteja ali com o meu cálcio a 70% da CTC, 60%, 70%, magnésio a 15%, 20%. O potássio ali em média 3% a 5%. E depois a gente vai fazendo as adubações de cobertura. Porém, Raramente no Brasil você acha um solo com níveis de fósforo ideal. Então assim, vou errar, não fiz análise, não fiz nada, mas quero plantar, então você plante com uma fonte de fósforo. Essa fonte de fósforo no mercado aí tem muitas, a mais famosa de todas é super simples, mas tem várias outras. Então assim, não fiz nada, mas quero plantar na tora, é o que mais tem, então plante com uma fonte de fósforo e corra atrás do análise, que a gente corrige com o resto. Uma pergunta do Enio. Essa variedade, será que se adapta na região sul do Brasil? Enio, se adapta sim. A gente tem várias pessoas que já adquiriram, tiveram bons resultados. Um conselho que eu te dou é que se você for, faça um teste. Não vá tudo de uma vez não, porque quando você vai fazer uma mudança em sua fazenda, é sempre bom fazer ela parceladamente. Você pegue, faça uma parte, adense mais, que aí é mais frio, coloque mais adensado, vamos colocar ali espaçamento de 1 metro, 1,5 metro por planta, e faça um teste ali em 20% de sua área, você vai gostar muito, cara. Eu tenho certeza que você vai gostar, porque a expressão produtiva dessa variedade nossa ela é muito grande mesmo. Uma pergunta do Fábio Rocha, como trabalhar com fusariose? A fusariose é um desafio, viu? São vários manejos que você vai ter que fazer para você alcançar o resultado. Vamos dizer que você não vai fazer uma muda de maracujá enxertada, que é o que está tendo aí. Está difícil o acesso ainda. Nós vamos escolher a fonte de nitrogênio nítrica, nós vamos plantar no montinho, nós não vamos usar fonte de nitrogênio amídica amoniacal, nós vamos fazer de preferência uma irrigação de microexpressão. Não podendo fazer de microexpressão, faça de gotejo e afaste ele da planta depois que o maracujá tiver pegado, que eu não posso ter excesso de umidade na base do maracujá. Nós vamos trabalhar com tricoderma desde das mudas, plantado tricoderma todo 15 dias, um pouquinho ali para ir fazendo ele colonizar o solo. E após, entre os 60 e 90 dias, cavar aquele montinho que você plantou as mudas. Então assim, fazendo esses manejos aí, você já vai ter um bom resultado. Uma pergunta do Dan Lima. Quais os produtos você usa para estimular florada e pegamento dos frutos? Florada e pegamento dos frutos varia muito de como está a nutrição de sua planta.
Nós estamos falando de pegamento. Depois a gente fala de segurar frutos. Então assim, se eu tiver com cálcio baixo, se eu tiver com boro baixo, ela vai abrir flor e não vai vingar. Então assim, se eu te falar qual um produto que eu uso dizendo que essa vai ser a solução para você, talvez não seria uma coisa ideal. Mas vamos dizer que você tenha tudo balanceado e está tendo problema com calor e tal. É aquilo que eu te falei lá. Eu estou usando o Algamare com GP80. O Algamare é o extrato de algas cofilos. Depois vocês pesquisam, que vão achar materiais excelentes. E o GP80, que é rico em prolina e glicina. Então, esses dois aí já vai fazer um adiantamento muito grande em sua roça. Olha, eu vou ter que frustrar vocês. Muita pergunta aqui perguntando o que combater trips, o que combater fungo. Ó, se eu ficar falando nome defensivos, além de não ser certo, tem uma turma aí que derruba o vídeo da gente. Aí fica complicado falar. Como eu tinha falado para vocês lá no grupo, no Seja Membro do meu canal do YouTube Plantio e Irrigação, lá tem uma pequena taxa e você vai ter acesso a materiais exclusivos. Se eu ficar falando nome aqui, como eu já falei outras vezes, derruba meu Instagram, fica até fora do ar. Então não é um negócio legal de se fazer não. Agora, fungos, cara, você vai ter problema a vida toda se tiver plantio de maracujá, toda mesmo. Então, tem fungicidas triazóis aí que são muito bons, agora você tem que saber, ao ponto que se você aplica ele que trava, você tem que aplicar estimulantes para destravar. Então é uma mão tirando, colocando estímulo. Qual espaçamento você indica para que seja mecanizado? Bora lá. Espaçamento para que seja mecanizado, isso é do tamanho da sua máquina, isso a gente falando entre ruas. Então se minha máquina ela dá para passar ali com 2,5 metros, plante 2,5 metros entre ruas. Se eu preciso de 3 metros, 3,5 metros, que é o caso daqueles tratores 275, 88 Valmet, esse mais moderno aí, 279. Então você plante numa distância que seu trator passe. Pronto, definiu o espaçamento entre ruas. O espaçamento entre plantas, dependendo da variedade, a gente pode fazer um plantio ali 2 metros, 2,5 metros. E dependendo da variedade de maracujá também 2,5 metros entre covas. E de 1,5 metro, 1 metro ali, dependendo da época do ano, fica difícil de cravar esse número. Mas assim, a hora que você fizer a dividição ali, que você fizer uma cova adensada, que dê entre 1,5 metro e 2,5 metros ali por planta. Uma pergunta do Magno: posso substituir a necessidade de boro por via folha? Não é interessante. O boro e o cálcio são materiais imóveis na planta, então eles têm que estarem presentes na planta no momento da construção. Se eu faço só via foliar, de repente você pode não estar suprindo a necessidade ideal dele. Por exemplo, o que é um material imóvel? O que é um elemento imóvel? Imagine uma construção e o cimento dela. Se você faz ela com cimento fraco, depois de construída, tem como você reforçar esse cimento? Obviamente que não. Do mesmo jeito é o cálcio e o boro. Tem que estar presente nas raízes, tem que estar presente nas folhas. Se puder fazer via solo e folha, tranquilo. Agora, cuidado que o excesso de boro também é tão prejudicial como a falta. Então, boro via folha e boro via solo. E vai monitorando. Nem muito, nem pouco. O boro tem que estar nas duas fontes. Ou pelo menos no solo. Bambu gigante para fazer esse espaldeiro é uma boa opção? Veja bem, se for barato, muito barato mesmo, ou de sua produção, vale. Agora lembre que ele vai lascar facilmente, você tem que fazer um trabalho ali, vamos dizer assim, na cabeça da estaca, para ela não lascar. Se você colocar só o arame em cima ali do bambu, ele vai lascar. Uma opção ali seria um calço de borracha ou uma abraçadeira ali para não deixar o arame descer, mas só ele sozinho certamente ele vai lascar, isso se sua roça carregar bem. Mas é uma opção, tudo que baixar custo é uma opção interessante. Se eu tivesse acesso a bambu, eu faria tranquilamente. É um bambu barato. Agora, lembrando que a cabeça dele não vai aguentar, vai lascar, e você bota talvez uma abraçadeira ali para evitar que ela lasque, ou coloque um pedaço de borracha ali como se fosse um pneu, alguma coisa desse tipo. Maracujá que a rama racha, me parece que carrega mais e é mais resistente. Seu plantio tem? Não tem essa situação de as ramas lascarem ali, rachar, né?
Eu já vi isso acontecer muito em duas situações, em duas não, em várias, mas assim, com produtos específicos. Quando você usa aqueles herbicidas pré-emergentes que agem sobre as sementes, ali eu já vi acontecer muito conhecido que tem, que o pessoal usa muito, é o Ebadoc. Eu vi dar muito errado, e um produto chamado Allium também, dá muito errado. As ramas, depois de um certo tempo, elas começam a lascar bastante ali. No maracujá não foi uma experiência muito boa usar esses herbicidas pré-emergentes. A não ser isso que você está falando, a gente tem que ver qual a situação específica. Mas esses herbicidas pré-emergentes que agem na sementeira antes dela nascer, já vi causar isso várias vezes. Uma pergunta do Vitor: como faço para participar do grupo privado onde você dá todas as dicas? Lá não é um grupo privado como se fosse um WhatsApp. Lá é como se fosse uma assinatura, assim, vamos dizer, desses canais aí. Você vai pagar uma pequena taxa e lá você vai ter acesso a nomes de defensivos, adubos, fertilizantes, manejo de ervas daninhas. Então, assim, você vai pagar uma pequena taxa e lá vai ver todos esses controles aí que a gente faz. Lembrando que por exemplo, você compra um saco de fertilizante, aplica no momento errado, paga 200, 300 reais, sei lá que seja. Compra um litro de defensivo por 150, 200 e não funciona. O cara não é nem um produto, é não funcionar. E você ter essas dicas lá com uma taxazinha mínima, isso aí você vai lucrar muito com isso. A galera que está participando lá está gostando muito. Então, se tiver uma dúvida, bota nos comentários. Se for coisa simples, a gente responde no comentário. Se não, a gente faz um vídeo explicando. Uma pergunta perguntada pelo Matheus: os preços esse ano tem um mundo de gente plantando de novo, hein? Os preços tendem a ser menor que o ano passado, sim. Porém, o volume de fábricas que colocaram maracujá na sua grade aumentou bastante também. E o volume de frutas que eles estão cortando também é bastante grande. Eles estão todos com os estoques vazios, elas, no caso, as fábricas. Porém, as fábricas, cara, elas estão se adequando bastante ao mercado. Antigamente a fábrica segurava o preço em 1 mês, 2 meses. Hoje eles estão atentos ao mercado e tal. Talvez por isso que esteja faltando, que eles ficam copiando muito o preço do mercado, aí o pessoal pega e manda para o mercado, falta para a fábrica. Isso é bom e é ruim, mas assim, esse ano o preço vai ser menor. Vai ter alguns picos, mas com certeza vai ser menor. O ano passado foram preços fora do normal, né? Quantos funcionários necessita para uma roça de 10 mil pés? Se for gente que entende de maracujá, que você já fala assim, faz aquela arrumação de rama, já sabe, corrige a água para mim, já sabe, serviço, faz destacamento, o pessoal já sabe como é que é. Cara, você consegue tocar uma roça dessa com 4 funcionários de boa. Lembrando que nos picos de florada, você vai ter que ter mais gente à tarde. Não sei, dependendo da sua floração ali, mais esses 4, mais umas 10 pessoas, 14. Então, assim, com a roça dessa você tem que mecanizar o máximo possível. Trabalhar com herbicidas, para capina, pulverização tratorizada, irrigação o mínimo possível de setores para evitar estar trocando água, adubação via fértil. Então, se você tiver 4 caras que entendem, dá para tocar. Agora, duro é achar esses 4 caras. Estresse provocado pelo calor. É o grande desafio para quem quer produzir nessa época de setembro. Vou falar o nome do produto de novo que eu uso, que diminui bastante o estresse, que é o extrato de algas ascofilos, que eu uso o Algamari, e o GP80, que é a glicina e a prolina. Esses dois vão melhorar bastante o estresse provocado pelo calor. Só eles dois vão resolver? Não. Uma irrigação parcelada vai te ajudar bastante. Você ter ali uma planta bem nutrida vai te ajudar bastante. Então, assim, esses 2 produtos não vai te fazer produzir se as outras coisas estiverem desbalanceadas. Então, assim, manter uma planta bem nutrida e entre com esses 2 produtos via folha, mais outros nutrientes também. Você macronutriente e tal. Agora, voltado para o estresse provocado pelo calor, seria mais ou menos esse manejo aí. Parcelamento de água, uma boa nutrição e esses produtos que eu estou te falando. Bom dia, Patrick. Mas não está errado aí, viu? Nitrogênio aborta gasulas, como faço para nutrir a planta, para os frutos crescer?
Olha só, nitrogênio em excesso, sim, em excesso, principalmente o amoniacal e o amídeo, que é da ureia sulfado de amônia. O nítrico, que é o proveniente do nitrato de cálcio, ele aborta menos em excesso. Tudo em excesso na planta vai causar problemas. Para você fazer fruto crescer e ter uma quantidade menor de abortamento, nós vamos trabalhar com a nutrição balanceada de nitrogênio e potássio. No vídeo anterior eu falei que o que a planta mais absorve é nitrogênio, o que ela mais exporta é potássio. Então ali sempre fazendo aquela proporção de 3:1 nessa fase aí, 3 de nitrogênio, 3 de potássio para 1 de nitrogênio. E aí você vai ter um resultado muito bom. Aí a quantidade de cada um, isso varia do estágio da sua planta, do tamanho, da carga. Giovanni Matheus, qual a melhor variedade para lugar quente igual a Petrolina? Independente da variedade, você vai ter problema porque lá é quente. Se for variedade dessa que o pessoal trabalha aí, muita gente trabalha aí, essas variedades que não vou citar nomes, ela vai ter um estímulo de brotação muito grande. E se for essa variedade que nós trabalhamos, ela vai ser uma planta mais contida. Então, você tem que ficar atento ao espaçamento, para ela não enramar muito, porque aí você tem muito sol e uma qualidade de água muito grande. Então, você vai ter uma ramificação muito grande e produção talvez um pouco baixa. Se preferir nossa variedade, que é uma variedade que a gente trabalha, que é a precoce, plante mais adensado, parcele a água, independente de qualquer variedade. Deixe aqueles matos ali no meio, sempre roçando, deixe ele bem baixinho, sempre roçando, para evitar aquele calor. E faça esse tratamento que eu já citei umas 3 vezes aí. Você vai ter um bom resultado. O que você acha de colocar a cova de 3 em 3 metros e puxar 3 mudas da cova? Dá certo, cara. Dá certo, desde que seja uma irrigação ali bem espalhada, para não ficar todo mundo embolado ali. De preferência, um microexpressor ali. Dá muito certo, já fiz muito isso, faço muito isso. Aí vai dar um metro entre plantas, lembrando que 1 metro entre plantas. Então cuidado com a variedade que você for fazer, porque se ela enramar muito, você vai ter muita rama e pouca fruta. Então tem que ser uma planta que produza bastante e não enrame tanto. Aí o que você fez? Você compensou com o número de plantas. Mas dá super certo, faço isso minha vida toda. Desde sempre, desde os anos 90. Anos 90 não, começo dos anos 2000. Felipe, fala dos venenos que você aplica, rapaz. Eu ficar falando dos venenos que eu aplico é a mesma coisa. Você tá doente de garganta e ir lá no seu vizinho perguntar o que ele tomou semana passada, sendo que ele estava doente de dor de dente ou com o pé machucado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, moço. Veneno é específico para cada situação. Se você tem um trips, é um. Se você tem um pé-cerveja, é outro. Se você tem um fungo, é um fungicida. Se você tem uma mosca branca, é outra. Então não tem como ficar... Fala dos venenos que você aplica. É situação específica. E não é certo, cara. A gente tem os técnicos, tem a turma já que trabalha com isso, que faz visitas, tem o pessoal das lojas. Essas informações eu dou em um grupo privado lá no Seja Membro, no canal do YouTube Plantio e Irrigação, Seja Membro lá, que você vai ver. Lá é bem restrito, é para quem está precisando mesmo. Não é que eu estou querendo vender não, mas é porque lá é restrito.